Tudo bem? Tudo bem, Cris? Para mim é um Como é prazer que estar tá? falando com você, Prazer meu falar com você, né? poxa. Faz tempo Obrigado que a pelo gente. convite. Imagina, eu que agradeço por você ter aceitado. Faz tempo que a gente se fala e eu tenho assim um respeito muito grande por você, principalmente Obrigado. principalmente assim pela postura que comigo você sempre foi muito cordial. Então, eu tenho aí esse carinho especial e porque você também tem dois livros que eu gosto muito. Ah, que bom, Cris. Sempre me apoiou, obrigado. E eu, assim, eu escolhi o tema, juntar os dois temas dos seus livros, porque eu acho que uma coisa acaba complementando a outra, né? Uhum. Eu acho que falar de aborto no Brasil, acho que não só no Brasil, né? Falar de aborto e da imaginação totalitária são dois assuntos que dá para ser conversado juntos, né? Então, assim, ó, aqui o livro Contra o Aborto e a imaginação totalitária que a gente vai falar um pouquinho. O Francisco escreveu os dois livros, né, Francisco? E Sim, tem muito a acrescentar no debate aí, tanto sobre as pessoas que querem se posicionar pró-vida e no cenário político também, né? sim, Cris. Obrigado, viu? Pessoal que está aí nos ouvindo, quem não está ao vivo, certamente vai ouvir depois. É uma satisfação estar podendo conversar com você. A gente conhece há muito tempo, mas nunca nos falamos, né? Ao vivo, assim. Verdade. Então, também soma aí um prazer estar aqui na live de hoje. Bom, sobre os meus livros, os dois, como você já leu, conhece um pouquinho, né, a trajetória, você sabe que eles vieram numa sequência praticamente de um ano. E são livros, como você bem lembrou, que embora eu não tenha feito pensando nisso, já que foram dois projetos distintos, eu não tinha pensado no livro contra o aborto quando eu escrevi o Imaginação Totalitária, mas são livros que hoje eu sei que se complementam. Eu sei que de alguma forma eu consegui conversar, tocar em assuntos que dizem respeito ao mesmo problema que eu, como alguém que tem algumas ambições filosóficas, algumas obsessões, prefiro do que ambições, sempre me questionei, sempre quis levantar essas questões. E uma, para mim, a mais importante, assim, eu acho que a imaginação totalitária isso fica mais explícito, é o problema de uma violência que se justifica racionalmente. Eu acho esse tema fascinante em termos filosóficos, de como que a gente produz violência e, de alguma forma, a gente dá um acabamento intelectual, um acabamento racional, em bases projetando sempre uma ideia de bem, assim, né, é o resultado lógico de uma construção teórica. Até uma Isso, carga emocional, né? Grande. sim, e que se manifesta numa carga emocional, Uhum. exatamente. E meus dois livros, o primeiro muito mais, isso fica muito explícito. O segundo, não exatamente, mas a gente sabe que são dois livros que eu escrevi, assim, o Imaginação, escrevi contra aborto na sequência, então eu estava ali totalmente tomado por aquele ambiente de pensamento, por aquele clima. É uma satisfação, porque eu gosto muito desses livros, tenho um carinho muito grande por eles, e foi, além de ser meus primeiros, claro, mas eu vim da área acadêmica, sabe, estudei dentro da área acadêmica, é diferente o time, a pegada, as preocupações. E quando eu tive a oportunidade de escrever um livro, sobretudo contra aborto, eu tinha um compromisso um pouco diferente com relação ao público, ao tom, ao tipo de texto, enfim. Espero que as pessoas estejam aproveitando o meu livro e aprendendo, assim como eu aprendo também com as críticas, com as observações. Eu considero a imaginação totalitária assim, essencial para todo brasileiro que se interessa por política ou quer ter um posicionamento. Porque a gente vê muito isso, né? As pessoas querem ter um posicionamento. Eu acho que de alguns anos para cá isso ficou muito evidente, né? A necessidade das pessoas terem um posicionamento. Eu vejo pessoas muito jovens, elas querem argumentos, elas querem ter informações, ainda que distorcidas. Esse não é
a princípio, uma preocupação de quem quer se posicionar, né? As pessoas, elas buscam esse posicionamento, seja ele a favor ou seja contra, as pessoas querem dizer eu concordo ou eu não concordo, né? E no nosso cenário político aqui no Brasil fica sempre dois extremos, e muitas vezes discussões importantes como o aborto, que eu considero assim, para os cristãos, não só para os cristãos, né? Mas assim, como cristãos, eu acho que a igreja precisa ter esse posicionamento mais maduro, né? Que é a proposta do teu livro, que são argumentos filosóficos, científicos, fugindo um pouquinho daquela ideia de que você precisa ser um religioso para você ser a favor da vida. Uma das coisas que a gente percebe muito nos debates de televisão, né, revistas, é que sempre é uma galerinha moderna, né, aparentemente descolada, e eles sempre convidam um padre, e o padre muitas vezes vai ali de batina, e ele tem coisas importantes a dizer, mas ninguém deixa dizer, porque fica sempre aquela pressão, mas é porque a moralidade da igreja e tudo isso. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa proposta que você trouxe no livro. Do livro, começar com contra o aborto, que é mais palpável, né? O tema é mais evidente. Eu pensei, só para todo mundo que está ouvindo a gente entender a minha angústia, o que eu estava interessado, eu pensei em escrever um livro que pudesse marcar uma posição minha no debate público, uma posição de alguém que é formado em filosofia, que pensa sobre os problemas filosoficamente, e marcasse a minha posição no debate público de um jeito, de uma forma, com um tom que eu não achava, não encontrava em publicações brasileiras sobre o assunto. Então, eu considerei, a princípio, isso é sempre importante a gente pensar, quem é o meu interlocutor, quem é a minha plateia do meu texto, né? Para quem eu me dirijo. Eu criei uma plateia, né? Criei uma imagem de para quem eu estava falando, para quem eu estava argumentando, para quem eu estava escrevendo. E eu dou aula para ensino médio, eu dou aula para aluno nessa transição da adolescência para a fase adulta. E não que eu estava escrevendo para os meus alunos, tá? Não pensar no meu aluno concreto, mas pensar numa figura ideal que eu gostaria que tivesse acesso ao meu livro hoje no debate público da maneira como ele é colocado. Então eu imaginei esse jovem indo para a universidade, fazendo a transição do ensino médio para a universidade. Então, eu tenho muito aluno de cursinho e tal, então para mim é muito fácil criar uma imagem da minha plateia ideal. Bom, como que eu devo falar com esse jovem? Como que eu abordo um tema como esse para essa plateia? O que eu precisava considerar? As características que essa plateia imaginada que eu estou pensando aqui tem. Bom, geralmente não são religiosos, geralmente fazem parte de uma cultura já secularizada. O que eu quero dizer com isso? Uma cultura laicizada, que não se preocupa com a questão religiosa como ordenadora de sua vida moral, espiritual e moral. Também considerava o fato de que são pessoas que sofrem muita influência da mídia, da revista de revistas, né, para jovens, de novelas, enfim. O debate do aborto ele é pautado no ambiente público pelas mais diferentes formas. As revistas então eu pensei voltadas para o público feminino, isso trata muito esse assunto. Isso. E como eu lido muito com a demanda, né, com essa demanda de alunos, de pessoas que vêm com esse questionamento e com uma abordagem específica, o Gustavo Norte está falando ali, não aguento mais live do Rasa. Mas tudo bem, estou aqui só porque a Cris é legal. Isso é verdade, Cris. Dar uma força pro Rasa aqui, dar uma... Né? Eu não aguento mais live minha e eu acho você legal também. O único problema é concordar com o Norte, mas tudo bem. Então, Cris, eu estava pensando nesse público. Num público que precisa de entender os termos de uma posição filosófica contrária ao aborto. Que quer entrar no debate público e pensar naqueles elementos fundamentais, constitutivos, que são fundamentais para argumentar. Portanto, o meu livro, eu sempre deixei muito claro, sempre falo isso, vou repetir quantas vezes for preciso. Meu livro não serve para alguém passando por crises
existenciais, dilemas éticos. Não estou falando para uma moça que está pensando em abortar, para um casal, eu não estou discutindo com quem vive o drama. Eu quero discutir e ajudar as pessoas que pretendem discutir a terem repertórios, ferramentas teóricas, ferramentas conceituais, linhas de raciocínio, de argumentação, para argumentar e se posicionar no debate do aborto. Porque, veja bem, é muita gente, e eu fico muito feliz, olha, não tem noção a quantidade de gente que me manda mensagem, professor, eu não sou seu aluno, não te conheço, mas eu li seu livro, e nós discutimos na universidade a abordagem que você tratou, tal. Poxa, eu tive uma aula na medicina, de bioética, o professor pediu para fazer um seminário, e eu levei seu livro, foi uma discussão muito boa. Nossa, isso para mim, assim, eu ganho a minha... Enriquecer o debate, né? Eu acho que o livro tem muito isso, é enriquecer o debate, que é um debate pobre discutido, né? Principalmente isso, é um debate que eu sempre considerei muito ruim, perverso, assim, no sentido de ele tem uma retórica que subverte os termos. Não estou dizendo que todo mundo que é a favor do aborto é perverso. Estou dizendo que o debate público muitas vezes se consolida de forma perversa, que eu estou chamando de perverso aqui, ele é enganador, ilusório, ele é atraente. São artistas, geralmente, que dão cara ao debate, não são pessoas preparadas, né, cientificamente ou filosoficamente. São pessoas com opiniões pessoais, né, que dão ali muitas vezes relatos de experiências pessoais e começa aquela bagunça toda, né? Isso, exato, essa imagem, como ela é construída, e era uma coisa que eu me preocupava muito. Então, essa foi a intenção do meu livro. Porque a abordagem, não é porque eu desconsidero a abordagem religiosa. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa, né, quem me conhece aí sabe que eu sou católico, sou religioso, sou cristão, etc. Mas assim, eu não quis tratar imediatamente do pressuposto religioso. Eu não acho que o religioso não deva, se o religioso quiser assumir a sua posição pública de religioso e contrário ao aborto, não vejo problema nenhum. A única questão que eu acho é como que nós norteamos, estabelecemos critérios éticos para um debate. Como é que eu vou debater com alguém que, a princípio, não parte do mesmo pressuposto que eu com relação à existência de Deus? Então, não tem. Se eu falar da religião, olha, a vida é sagrada, tá, mas a pessoa nem entende. Não tem nenhum pressuposto. Exato, não tem nenhum pressuposto sobre o entendimento do que é a sacralidade da vida, etc. Então, para mim, essas questões elas são insuficientes. E o meu objetivo era trazer um contexto teórico de ajustar e contribuir, obviamente, ajustar e contribuir com a subida de nível para o debate. Melhorar os termos, melhorar a argumentação, não aceitar certos slogans, falas que são desprovidas de fundamento, nem para o nosso lado. Quando você diz que a vida é sagrada, as pessoas têm que entender o compromisso que se tem com a ideia de sacralidade, onde ela vem, o que sustenta, etc. Enfim, esses foram meus objetivos. Eu acho que tem dado muito certo, embora ainda eu receba algumas críticas. Homem falando do aborto, coisa que eu nem... Lugar de fala, mas daí eu nem me importo, né? Assim, é uma coisa que me abale. Assim. Até mesmo porque uma vez, acho que, eu não me lembro com quem que eu assisti alguma conversa sua, que você tocou num assunto que pouco se fala, né? A primeira onda feminista, as mulheres que são consideradas da primeira onda, elas eram contra o aborto porque vinha ali de um contexto em que os homens tinham mais poder sobre a decisão do aborto ou não, né? Então elas chamam para ela essa escolha, sim, no caso. Sim. Né? Então, essa ideia de que o homem não pode discutir, a mulher não fica grávida sozinha, né? Então, é uma discussão humana, não é uma discussão de gênero, né? Exato. Primeiro, isso é uma discussão humana e a gente precisa sempre lembrar, Cris, todo mundo que está nos ouvindo, qualquer discussão, absolutamente qualquer discussão, qualquer discussão por si já assim, independe de amarras morais, né? Não posso questionar esse tipo de coisa, mas do ponto de vista filosófico, não existe tema que a racionalidade humana não possa questionar. Não existe tema que a inteligência humana, o espírito humano não aborde. O horizonte da totalidade, de todas as coisas, ou seja, questionar tudo, é uma das mais características, expressões do espírito humano. Nós somos abertos para a totalidade, nós somos abertos para a investigação
de todas as coisas. E uma delas é a questão do aborto. E vale lembrar, as pessoas precisam sempre lembrar muito, eu faço um recorte teórico muito importante. Para mim, aborto tem um significado muito preciso. É uma pessoa que tem plena consciência de interromper sua gestação sabendo da consequência de que o aborto mata um embrião. Isso é aborto. Ah, mas o aborto no caso de não sei o quê. Ah, mas o aborto nesse... Não. Os termos que eu estabeleço são esses. Aborto é o ato voluntário de interrupção da gravidez, cuja consequência é a morte ou aniquilamento de uma vida em estado embrionário. Uma das coisas que me chama a atenção é quando as pessoas, a gente toca no assunto do aborto, as pessoas mandam muito perguntas sobre aborto, e aí sempre há a pergunta assim, mas em casos de estupro, em casos de que a lei já permite, e eu sempre me posiciono, eu sou contra o aborto em todos os... Eu sou contra o aborto, né? Ao ato do aborto, né? Que o aborto, como você disse, o seu livro ele tem essa chamada de conscientização do que é o aborto, né? Porque se fala de aborto, e as pessoas desassociaram o sentido, o ato em si, né? O que significa o ato em si para discutir questões secundárias. E essa, quando eu falo eu sou contra o aborto em todas, em qualquer circunstâncias, porque eu sou contra o ato, aí entra toda essa... Ah, mas e daí o sofrimento? Não é que você não está aberto a olhar ou a discutir o sofrimento de uma mulher que engravida por conta de um ato de violência. A questão é, violência não se resolve com violência, né? E o interessante é que isso se fala... do ponto de vista de sociedade, né? Violência não se resolve com violência, e se esquece de que o aborto também é um ato violento, né? Sim, violento para a mulher, violento para a família, violento para a sociedade. É um ato exatamente de violência. A gente tem que entender as dimensões em que esse ato se sustenta, sob o ponto de vista, sobretudo para mim, isso que é importante, e vale uma distinção aqui, da questão penal, da questão moral, né, dos elementos morais, daquelas categorias que são morais, que não são necessariamente categorias legais, penais. Então, quando a gente fala de uma violência, a gente está discutindo, sobretudo do caso do aborto, para mim, eu estou muito interessado em discutir o nível da questão no seu âmbito espiritual e no seu âmbito moral. O que eu estou chamando de espiritual aqui não é necessariamente religioso, é espiritual no sentido de que o espírito humano é inteligente, tem vontade, escolhe, etc. Pensa a partir do seu significado, do seu sentido. Então, a violência, mas mais do que a violência, também o drama do sofrimento, de uma gravidez indesejada, etc. Qualquer gravidez que possa ter um filho, por exemplo, agora teve o caso do Zika vírus, né? É um drama para uma pessoa ficar grávida de alguém portador de uma doença severa, etc. Mas a gente tem que colocar o sofrimento também dentro de um arcabouço de experiência humana mais amplo do que limitá-lo sobre a visão penal. Agora, entre nós aqui, entre todos que estão nos ouvindo, a lei brasileira, a gente sabe, a lei brasileira, eu pessoalmente considero uma lei bastante razoável, sob os critérios da razoabilidade do direito. Não vejo a lei brasileira como uma lei permissiva, muito pelo contrário, é uma lei que guarda uma certa prudência para os casos específicos, ela observa casos específicos, ela não legaliza o aborto em nenhum aspecto, o que ela faz, na verdade, é criar um mecanismo ali jurídico para não tornar o ato criminal em alguns casos. Então, assim, a lei não é permissiva, a lei brasileira. Eu acho que a lei brasileira ela se sustenta em princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana, que considera e respeita, inclusive, o estatuto do próprio embrião como pessoa. A gente, mas e se a mulher que agora vai presa, o que a gente deve fazer com ela? Calma, sabe, são problemas, como você bem colocou, são problemas que a gente tem que tomar cuidado para não colocá-los em primeiro plano. A gente tem que o que a gente tem que colocar em primeiro plano é o que sustenta, as condições que o tema do aborto se apresenta no debate público. Isso, para mim, do ponto de vista, veja bem, volto a dizer, do ponto de vista de quem está argumentando filosoficamente, é circunscrever aquilo que interessa ao debate. Isso é a coisa mais importante. A gente não pode cair na armadilha, isso é um problema muito sério, né? Cair na armadilha de discutir coisas que elas são importantes, embora
como você diz, estão em segundo plano, não é porque são secundárias que não são importantes. Por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto. Não, desculpa, Cris, pode falar, eu falo pra caramba, hein? Essa questão do segundo plano, essas questões que estão em segundo plano, eu particularmente sempre me posiciono da seguinte forma: o debate principal é o aborto, né? É legalizar ou não, né? O debate principal é manter aquilo que as nossas leis já garantem, como você bem pontuou. As discussões secundárias sobre a condição dessa mulher que engravidou de forma indesejada, ou dessa mulher que engravidou decorrente de uma violência sexual, são secundárias e elas podem ser e devem ser discutidas pela igreja, na minha opinião, essa é a minha posição, porque a igreja faz parte da sociedade como uma esfera, né, que está ali para tratar de questões que muitas vezes as leis e a própria psicologia, a psiquiatria não dá conta de tratar. Então, assim, a igreja ela não pode ser excluída dos problemas, né, que a sociedade enfrenta, porque ela ela atua e já provou que é eficaz nesse tipo de atuação, na questão do acolhimento, na questão de ser uma rede de apoio para essa mulher, para essa família. Então, assim, são esferas que precisam ser bem definidas e incluídas na discussão, mas como você disse, como a gente está falando aqui, não em primeiro plano, muitas vezes, mas aí em todo esse leque que abre um assunto tão delicado como esse. Desculpa ter te cortado. Imagina, você tocou num tema importante, por exemplo, quando você fala da posição que a igreja tem em termos como acolhimento, saber criar suas redes de apoio e solidariedade para quem está pensando em abortar, mas também, e sobretudo, eu acho esse um papel fundamental para quem abortou e sofre do peso da consciência. Quem dá o respaldo espiritual nessa hora, quem acolhe em seu colo, em seu berço, é a própria igreja. Então, a gente tem que lembrar que as pessoas que abortaram, elas estão sobre um drama pesado também, elas merecem todo o acolhimento. Ninguém está dizendo, eu pelo menos jamais aceito esse tipo de atributo de juízo. Ah, uma mulher é assassina por ter abortado, etc. A gente tem que tomar muito cuidado, porque são termos, pelo menos na esfera que a gente está tentando trazer, são termos que nós temos que tomar um cuidado muito grande para não se fazer o papel de um tribunal, de um juízo espiritual sobre a vida daquelas pessoas. E aí você toca num assunto importante, que é isso que eu estava mencionando, que a igreja também tem esse papel, não só de acolher e se solidarizar com as pessoas que estão pensando em abortar, as pessoas que também abortaram. Sim. Eu tive um privilégio muito grande de conhecer várias grupos pró-vidas. A maioria desses grupos, imensa maioria desses grupos são religiosos, são braços das suas igrejas, de suas congregações. Olha, eu não conheço um que não tenha ali, não conheci um que não tenha ali mulheres que abortaram. Não vi um desses grupos em que você não tinha mulheres que passaram pelo drama do aborto e agora estavam ali ajudando as outras que estavam passando por isso a não cair nessa armadilha, né, da culpa, do drama. E também mais... Não, pode falar. Não, e não cair no erro também, às vezes, de achar só fiz isso não tem nenhum problema. Isso que você tocou num ponto que pouco se fala, né, na mídia, pouco se discute nas rodas que eles chamam aí, que eles dizem que é debate, mas você pontua isso no livro e isso é evidente quando a gente vê a discussão que eles chamam a discussão, não é uma discussão, é uma propaganda, né? Porque não existe espaço ali para nenhum contraponto. Por mais coerente e lógico que seja, não existe espaço. Tem mudado isso, mas a grande maioria tem essa postura de fazer a propaganda pró-aborto, não discutir a questão, né? E quando isso acontece, pouco se fala das consequências psicológicas, né, que você pontua aí como uma questão de espiritual mesmo. Pouco se fala da destruição psicológica mesmo que o aborto traz para a pessoa que aborta. Né? Porque são pouquíssimas pessoas, e geralmente pessoas inclusas em lideranças de militâncias políticas que tentam tirar o peso do que é o aborto, né? A pessoa comum, digamos, a mulher comum que acaba chegando a praticar o aborto, ela sofre um dilema muito grande e carrega
esses problemas psicológicos decorrentes do aborto por muitos anos, até que consiga tratar, até que consiga ali um acolhimento, que geralmente acontece na igreja mesmo. E a gente tem que sempre pensar nisso, ir com esse espírito no debate, que é um espírito muito simples de caridade mesmo, de fazer aquilo que é a coisa mais importante da virtude cristã da caridade, que é acolher, sobretudo, o outro, a sua dimensão mais profunda. Então é sempre com essa pegada que eu pensei no aborto, né? Assim, pelo menos nesse livro. É óbvio que eu não entro nas questões aqui de natureza religiosa no livro, mas eu procuro estabelecer dois eixos, dois critérios de discussão que são importantes assim, para quem está nos ouvindo. Acho que conhecer meu livro. Né? Eu não aceito, e já logo coloco isso em questão, não falar do aborto só sob o ponto de vista da saúde pública. Essa é uma das coisas que eu apresento. Né? Então, não é que eu não acho importante o problema da saúde pública, mas eu acho que o aborto precisa ser dimensionalizado naquilo que é fundamentalmente o seu eixo, a autonomia da mulher. É isso que a gente discute, afinal de contas. A mulher tem autonomia ou não sobre o seu próprio corpo? Essa é uma pergunta importante. O problema da autonomia do corpo da mulher precisa ser sempre refletido em duas dimensões para mim. Uma dimensão que eu chamo de antropológica, que é isso, que eu sou como ser autônomo e livre, né? Qual é o significado, afinal de contas, de ser autônomo e livre, né? Esse conceito de autonomia. E o que significa ser, afinal de contas, corpo? Quando eu falo meu corpo, o que significa isso? As pessoas falam assim, mas os termos precisam ser mais trabalhados. O tema do corpo é um tema fundamental, o tema da vontade, da liberdade é outro tema fundamental. Então, faço uma reflexão sobre isso. E assim, a grande resposta que eu quero dar é que se uma mulher não deve abortar sobre o tema moral. Mesmo, independente, vamos imaginar que todas as leis do nosso país fossem favoráveis ao aborto. Vamos imaginar que todas as leis aprovaram o aborto em qualquer critério. Tem assim, né? Não importa a idade, não importa o tempo de gestação. Uma mulher deveria abortar? Eu acho que não. Então, essa é a resposta. Essa é a minha pergunta. Deveria? Não, por que não? Então, o que eu tento mostrar? Eu tento mostrar que o que impede a opção pelo aborto, ou seja, que barra o limite da liberdade da mulher, o limite da liberdade de toda a ação humana, é a dignidade de outra pessoa, é a dignidade daquele que se coloca diante de mim. E aí eu dou uma quebrada, isso é um exercício filosófico super complexo, mas eu tento dar uma quebrada no conceito próprio de autonomia. Porque assim, eu não me desce muito bem esse conceito de autonomia moderna, né, que é o conceito que deu no liberalismo e tal, autonomia do indivíduo, etc. E eu tento defender no meu livro que o embrião eu falo muito disso no livro, você vai lembrar desse conceito. Eu quero um dia escrever um livro só sobre isso, que é o conceito da comunidade moral. É o que compõe uma comunidade ética, se a gente quiser falar assim. O que compõe uma comunidade moral é o fato de que cada membro que participa dessa comunidade, cada entidade, cada indivíduo, eu não gosto muito do termo indivíduo, então assim, cada pessoa que participa dessa comunidade, ela é portadora de um valor intrínseco, de um valor nela mesma. E aqui, Cris, a coisa mais complexa que tem é a gente sustentar filosoficamente que o embrião tem o estatuto de ser alguém. Isso é difícil. Inclusive, ser sujeito. A discussão filosófica de quem é a favor, ela se baseia muito nessa discussão, né? Claro. Na objetivação e na desumanização, no processo mental de desumanização do embrião. Olha, não é tão absurdo você pensar que para muita gente, mesmo quem é pró-vida, né? A gente vai chamar pró-vida aqui, mesmo quem é contra o aborto, as pessoas elas caem às vezes na armadilha de dizer assim, eu sou contra o aborto, tal, e aí de repente elas ficam absurdamente escandalizadas com aquele chamado infanticídio. Não só indígena, né? Tem um outro infanticídio, estou falando é o aborto pós-parto que chama, tecnicamente tem esse nome na bioética. O bebê nasce e aí você... tem esse nome. Tem assustadoramente, pois é. Ora, isso é uma consequência lógica de uma teoria que reduz o ser humano a um organismo biológico. Sim. Não tem que ficar assustado. Se você pega lá um filósofo como Peter Singer, que é um filósofo importante aí
da ética. Eu gosto muito dele, assim, em termos da maneira como ele argumenta. Ele é um cara Sim, importante sim. para a gente ler. Tá? Um filósofo importante aí da filosofia americana e tal. Ele é a favor, ele defende os direitos dos animais e é a favor do aborto pós-parto. Assim, não é, Ele humaniza, digamos que ele humaniza os animais, né? E meio que ele desumaniza o ser humano. é, sim, porque, assim, a gente pode ler dessa forma, mas a gente poderia ler assim, ele inclui o animal Isso, não humano na categoria exato. de membro, na categoria de membro de uma comunidade, né? Ele chama de a pessoa não humana. Isso. Então, mas o processo é esse, né? Desumanizar o animal e desumanizar o humano. Mas, na verdade, ele não está humanizando o animal. Assim, o que ele está fazendo é atribuindo ao animal uma extensão da moralidade. Ele está Isso. estendendo a moralidade para o animal, não humano. E tirando uma parte da humanidade da, da extensão moral. Eu estou privando uma parte da humanidade da moralidade. Então, são humanos, não pessoas. Então, eu tenho um E o animal. pensamento dele, como você disse mesmo, é importante ouvir. Inclusive, eu escuto muito, leio muito ele, porque eu acho interessante a maneira com que ele argumenta. É uma maneira com que você entra no pensamento dele ali e as coisas que ele fala. Se você não tiver um padrão moral, pelo menos para mim, quando eu estou ouvindo e lendo, se eu não tenho um padrão moral, você substitui, você abraça a moral que ele coloca ali como parâmetro. Sim, É muito fácil você abraçar aquela moral dele, porque ele faz um pensamento até que lógico ali do que ele diz, né? totalmente Inclusive, lógico, não é um. ele exclui Não, bastante a questão da moral cristã, cristã, da moralidade. Ele critica, inclusive, diretamente o cristianismo. Que tem uma frase dele assim, que eu acho interessante, que ele diz que o infanticídio, por exemplo, ele só foi considerado algo assustador ou algo que devesse ser devesse acabar por conta do avanço do cristianismo. Se não fosse o cristianismo ter avançado, o infanticídio seria algo comum. E ele diz isso não atacando o cristianismo diretamente, ele diz isso como constatação histórica, porque realmente você pega as crianças ali no Império Romano e tudo mais, a criança não tinha direito nenhum, não tinha valor nenhum, né? Então, realmente, o infanticídio e esse tipo de, digamos, aborto pós-parto já foi comum. Não é uma coisa. sim, o que a gente. Exatamente. A gente não pode se escandalizar. Assim, o que eu digo do ponto de vista da argumentação, eu estou dizendo, para quem é contra o aborto, não pode ficar escandalizado. Oh, essa pessoa é a favor do aborto, pós-parto. Gente, é uma consequência lógica de uma Uma consequência argumentação lógica, exatamente. de uma série de princípios teóricos. Então, assim, a grande dificuldade que eu tenho, a grande dificuldade que eu quis enfrentar enquanto problema filosófico para se enfrentar no meu livro é se é possível incluir o embrião logo nos primeiros momentos de concepção como membro da comunidade de pessoas, como aquele que participa de uma comunidade moral. Portanto, se ele participa, se toda a relação humana é instituída a partir de um momento de você ser concebido no útero, né, na gestação, que é uma gestação biológica, mas antropológica, a gente coloca um empecilho aí no problema da autonomia, quer dizer que nós não somos totalmente autônomos. Autonomia é sempre relativa, já que a minha autonomia é transitar dentro de uma comunidade que já estabelece seus princípios, né, norteadores. Qual o princípio? O mais importante para mim é o fato de que cada um de nós, já desde o momento da concepção, podemos ser considerados filhos. Uhum. Né? Quando eu vejo, eu sempre falo isso, né? Eu gosto dessa. Uma mulher que descobre que está grávida, ela não descobre que está grávida de um inseto. Ela não descobre que está grávida de alguma coisa que está para ser. Ela sabe Uhum. que está grávida de um filho. Exatamente. Percebe? Precisa fazer um trabalho filosófico, um exercício filosófico bastante interessante aqui, de entender o que significa este termo, essa experiência, mais do que um termo, né? Essa experiência humana de tomar consciência de que a gravidez é a gravidez de um filho, não é a gravidez de alguma coisa. A Porque quando a entidade, mulher descobre que está grávida, ela não fala, eu tô com feto, automaticamente há ali a ligação de mãe e filho, né?
porque você tem uma experiência, no meu entendimento, uma experiência de abertura para aquele outro que chega na comunidade. Né? É um momento, no cristianismo, eu acho isso muito bonito. Né? Eu não uso esse termo no meu texto, mas eu acho muito essa ideia de ser procriador. A ideia de procriação não tem nada a ver com o processo biológico evolutivo da biologia. Tá? É ser parceiro de Deus na criação. Né? Olha que coisa mais do ponto de vista teológico. Na verdade. Você ser parceiro de Deus, sócio, você é sócio de Deus no ato de criar, quando você cria um filho, quando você gera um filho. É claro que a gente tem que interpretar isso numa dimensão antropológica mais complexa, etc. Mas o meu trabalho no meu livro foi justamente mostrar que ser embrião é ser pessoa, Sim. é poder receber um nome, é poder tirar uma foto. Eu não sei se você tem filhos, ou já viu, aquelas fotos de 3D, quando faz ultrassom, aí a pessoa tira uma foto. Eu não vejo nada, mas eu vejo as mães muito orgulhosas colocando. Tem um ultrassom que você faz que ele é chamado de ultrassom 4D. Inclusive eu tenho quase uma fotinho mesmo. uma fotinho, você põe num retrato. Eu tenho no porta-retrato dos meus filhos a fotinho de ultrassom 4D. A gente faz. Né? É coloridinho, tem uma corzinha meio beijinha, assim, bonitinha. É uma cor. Uma película da próprio programa ali do computador que faz, digital. Mas assim, você consegue ter uma noção de que você está diante de um rosto. Sim. E estar diante de um rosto é estar diante de infinitas possibilidades. Então, eu tenho sempre defendido que o embrião, ele não é, como se diz, não é alguém por decreto. Ele não vai se tornar alguém. Porque uma comunidade vai chegar, olha, você é alguém. Não, ele já é alguém em sua condição humana. Ele já é alguém na sua própria condição. Às vezes até antes de ser concebido, né? Porque se o casal muitas vezes busca a gravidez e tem gente que tem dificuldade, está sempre ali buscando, uma vez que esse bebê ainda não foi concebido, mas ele já é esperado, ele já é... Mas então, olha que coisa interessante. Bonito isso. A expectativa que nós criamos de ter um filho, minha esposa gosta muito de usar esse termo, né? Nossa, nós tínhamos uma expectativa muito grande de ter um filho. Tudo bem, enquanto expectativa, ok, ela é muito forte. Mas a gente tem que lembrar que a nossa entrada no mundo, a entrada humana no mundo histórico, no aqui e agora, se dá na concepção. Percebe? Enquanto é uma expectativa de um casal, é uma coisa. Mas quando ele entra no mundo, ele entra pela concepção. Ele entra por um ato, que é um ato complexo, que envolve parceria e tem uma dimensão que a gente não pode reduzir a sexualidade a uma dimensão meramente biológica também, mas é uma relação humana, etc. Então, foi esses termos, foi um tipo de discussão desse tipo que eu fiz no meu livro. Né? Se você quiser emendar com a imaginação totalitária, né? Sim, acho que podemos. É que assim, o objetivo assim não é muito a gente ficar falando sobre argumentos, como você argumentar, porque às vezes as pessoas ficam nessa expectativa, né? Saber estatística, essas coisas tem pela rede toda, a questão de estatística e tal. E para quem quer assim enriquecer o pensamento para se posicionar, né? Que as pessoas têm essa necessidade, compra o livro e lê o livro, que aí claro. Que, né? Muito mais do que a gente ficar aqui falando de capítulo por capítulo, que esse não é o objetivo. O objetivo é você enriquecer o seu posicionamento, que muitas vezes já é um posicionamento, né, que a pessoa é inclinada a ter, mas ela quer saber argumentar. Antes da gente passar para o outro assunto, que está dentro da mesma, né, complementar aqui, uma coisa que eu me lembro quando eu ia para a escola, nos 80, 90, era comum nas feiras de ciências que as professoras levassem, né, os fetos nos potes. Eu não sei se você lembra disso. E hoje em dia isso não existe mais, né? Eu lembro que aquilo era algo tão chocante, a gente vê
ali o tamanho do, né, com tantos meses, até Uhum. tem uma amiga minha que é psicóloga, ela foi minha professora, e ela tinha, né, porque ela levava nas feiras de ciências para a gente ter uma noção do que era o bebê se desenvolvendo. Aquilo na década de 80, 90 era comum. Hoje em dia, as pessoas parece que não entende que aquilo ali é um nenê, né, que é um bebê que vai se desenvolver. Você tem que discutir isso, parece muito pequeno, né? Você tem que convencer a pessoa de que é um ser humano, né? Então, assim, a discussão que você Olha, traz, ela desculpa, Cris. enriquece porque é aquilo que você falou, ela traz para a questão filosófica, para você pensar bem mais, de forma mais profunda, né? Olha, essa coisa de a gente convencer o embrião de ser um ser humano e tal, olha, a gente não precisa ir muito longe. O século, você falou do meu livro A Imaginação Totalitária aí, enfim, todo o trabalho que eu fiz em relação a isso, Cris, eu penso, a gente tem que lembrar que o século XX, marcado aí por algumas regimes como o nazismo, bolchevismo, etc., stalinismo, mesmo parte de certa ordem liberal, vamos nos esquivar, trata o ser humano sob um critério da sua desumanização. Então, Uhum. assim, né, judeus não foram tratados como seres humanos, por isso que eles morreram no campo de concentração. Não estavam matando pessoas, estavam matando objetos, vermes. A gente não pode esquecer que a escravidão racial, não a escravidão de instituição política, mas a escravidão racial, reduzia o ser humano completinho, né, um ser humano inteiro, a um objeto, a uma coisa, um objeto mesmo, no sentido de vale mais meu cachorro do que esta coisa. Então, assim, Exatamente. esse processo de desumanização ele não se dá só no nível da percepção embrionária. Ele se dá não tem aí gente, agora recentemente, desprezando a vida dos velhos na eutanásia, né? O valor da vida do idoso. O idoso é um peso. Tem gente que trata como um peso morto, né? Tem gente que trata com o pé na cova e coisas dessa natureza. A gente tem que tomar com muito cuidado. Eu acho que o processo de desumanização na nossa cabeça ele é muito mais fácil de a gente cair É nele do que o contrário. verdade, O, é o verdade. trabalho, o trabalho de você tratar o outro como um ser humano, como uma pessoa, como alguém, universalmente falando, é um trabalho que o cristianismo, e aqui eu falo com toda a tranquilidade, o cristianismo trouxe como um dado na história, como um ganho histórico. E nunca foi fácil. Não foi assim, o cristianismo apareceu, Não é resolvemos uma o coisa drama. natural do ser humano, né? Valorizar o outro, né? A gente não tem essa inclinação para. Nós temos uma inclinação, nós temos também essa inclinação, mas nós temos a inclinação, o nós provocando, né? É, nós temos a inclinação para o contrário também. É, Nós olhamos o outro e sim, tem pessoas como essas, que até ontem se diziam nossas amigas, que hoje estão aí falando, reduzindo o ser humano, maximizando a vida humana a uma entidade econômica. A mentalidade sim, liberal faz nossa, é isso. verdade. E com uma facilidade absurda, né? Não, mas é muito fácil você fazer isso. É. Foi isso que eu mostrei no meu livro A Imaginação Totalitária. Eu não trato de regimes totalitários. O que eu mostro é que existem categorias mentais que, com facilidade da imaginação, caem, né? Elas têm como consequência, sem você se dar conta, de estar reduzindo o outro a uma entidade dentro de um esquema teórico. Por isso que a mentalidade totalitária, eu começo o meu livro A Imaginação Totalitária, a epígrafe dele é do Dostoiévski, onde o Raskolnikov diz para a Sônia que ele diz, olha, ele fala, eu só matei um piolho. Eu matei um piolho. Eu ultrapassei, eu consegui fazer. E olha, vou ser sincero, o Dostoiévski não está criticando o comunismo. O Dostoiévski estava criticando, na visão do Raskolnikov, a mentalidade liberal moderna, tipicamente Uhum. racionalista, que vem do Ocidente, ele é anti-Ocidente. É. Então, assim, ele não está dizendo, não estou falando dos comunistas, não estou falando do nazismo, eu estou falando de uma mentalidade que consegue ter autonomia de superar todas as moralidades estabelecidas pela ordem tradicional cristã
e dar esse salto e olhar para o outro e falar, meu, eu posso te matar. Qual é o limite que ultrapassa, que sustenta o meu Eliminar, ato? exterminar, as pessoas usam muito Sim. esse termo, exterminar. E o interessante, você pautou aí que o teu livro, ele ele traz uma reflexão individual, assim, não é que o totalitário são os outros. Eu também posso ser um pequeno ditador, né? Tipo, Ah, mas sem dúvida, eu começo o meu livro Imaginação Totalitária dizendo que só para a galera entender, o meu Imaginação Totalitária é um pouco mais difícil do ponto de vista metodológico, porque é um livro que eu começo com o trabalho da reminiscência, fazendo aquele exercício quase que platonizante, agostiniano, de confissão. Né? O Platão não faz confissão, mas ele faz da reminiscência, né? Se lembrar, da memória. O Agostinho trata isso a partir da ideia de confissão, né? Que é a conversa interior que você tem consigo mesmo para narrar sua trajetória para Deus. Eu trabalho com uma metodologia da imaginação totalitária muito parecida com essa. Eu começo falando daquilo que eu produzi como mal no mundo, a partir das minhas pretensões teóricas, da minha arrogância. Então eu não estou observando, tá vendo? Olha lá, eu sou liberal, imagina, eu nunca vou fazer isso. Imagina, eu sou cristão, nunca vou fazer mal a ninguém. Eu tenho um problema muito sério com quem diz isso, sabe? Não, eu sempre faço bem. Entende? Então, a gente... Sendo que, na verdade, é perigosíssimo isso, e, na verdade, é até um pouco distante do que o próprio cristianismo chama, gente. Eu sempre falo isso, às vezes as pessoas me perguntam, como eu me posiciono em tal situação? Eu falo, gente, acho que o principal do cristão entender é que o cristianismo ele é um espelho na sua frente, ele está chamando você a pregar para você, né? Não é muito a consequência de pregar para o outro, ela é uma consequência, ela não é o princípio. O princípio é você na frente do espelho pregando para você mesmo, né? As pessoas falam muito de Claro, desconstruir o pensamento do outro, mas o cristianismo ele é um convite para você se desconstruir, né? É uma questão de desconstruir. Olha, Cris, a gente acaba indo um pouco para esse lado mais teológico, mas não tenho nenhum problema com isso, muito pelo contrário. Eu sempre penso, e sei que isso é um exercício super complexo, difícil, exigente moralmente. Quando você está observando o outro, você está observando o Cristo. É essa a lição básica do cristianismo. Você olhar para o rosto de alguém que está lá é sempre Cristo. Percebe? Como você trataria? Trataria como um inseto? Trataria como como está o Noji brincando aí, como um bolsonarista? Fala assim, daqui a pouco já vamos começar a cancelar, gente. Falar de... Não quero falar de política, eu tô brincando. É que o Noji tá fazendo gracinha aqui no comentário. Sem falar diretamente de política, mas só pontuar que eu fiz uma live com o Paulo Cruz essa semana, e aí ele publicou lá a segunda parte, que acabou ficando 2 vídeos, e alguém comentou, olha, segue esse cara aqui, que ele e o Raso são 2 conservadores, não bolsonaristas, é bacana. Eu falei, olha aí. E acho que não entrando, né, aqui no mérito ou no desmérito de este ou aquele, nessa questão política, eu acho que é muito disso também, a questão de ser conservador, não ser conservador. Acho que é muito mais uma questão de postura e princípios e valores, né? Do que uma questão de lados ou preferências aí por políticos ou partidos, né? É uma questão muito mais de uma maneira de você se posicionar no mundo mesmo. É uma questão muito, assim, ela é simples de formular, mas é difícil de praticar. O exercício é difícil, mas é uma questão simples de formular. A cumplicidade com o poder, ser cúmplice de alguém que está no poder e promove linchamento para desvalorizar e criar adversários a ponto de anular o adversário, não merece qualquer tipo de rótulo ou qualquer tipo de atributo ou de adjetivação que possa ser considerada humana. No sentido assim, não estou dizendo que a pessoa não é humana, estou dizendo que a postura é uma postura de desumanização. Nós não podemos aceitar. Percebe? A promoção desse tipo de postura ela é inaceitável, sob todos os aspectos. Porque ela deforma, né? Ela deforma valores, ela deforma princípios, ela deforma, inclusive, o próprio... Quando você fala, eu sou um cristão, mas age com essa... Não age em conformidade. Não age em conformidade. Qual que é a conformidade do cristão? É a conformidade com a imitatio Christi, quer dizer, é imitar aquilo
que o Cristo fez. Essa é a lição básica. Você consegue, é isso que eu perguntei para você agora há pouco, para todo mundo que está ouvindo. Você consegue olhar uma pessoa de carne e osso, seja lá quem for, e dizer que ela não é o Cristo? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Se fosse, como que você agiria? Percebe? É colocar o Cristo no lugar do outro, porque o Cristo se coloca sempre no lugar do outro. Essa é a ideia. Quem esvazia esse processo, quem esvazia esse princípio, está esvaziando a humanidade do outro. E o político... A tendência de quem não faz esse exercício que você está apontando, geralmente é se sentir o Cristo, né? E aí, acho que pronto, não, perfeito. Pronto, acabou. Você acabou de matar a chará. O problema sério é se fazer... Não, mas é esse o problema, é se fazer de Cristo. Aí para mim, você definiu bem. É se fazer de vítima para ser o algoz. E não é se fazer de qualquer vítima. É se fazer da vítima a última vítima. Né? Tá vendo? Eu sou cristão, eu sofro pra caramba, eu não sei o quê. Pô, meu amigo, os cristãos em Roma Antiga eram pendurados para servir de chacota, né? Ali. Não, eles eram literalmente usados como luminárias. Sim, enfeitavam ali, né? Uma coisa bem horrorosa, né? Então, sim, era jogado para leões. Que você pontuou, as pessoas gostam muito dessa frase popular, todo mundo já deve ter escutado ou até falado, me pegaram para Cristo, né? Ou então, nem Jesus agradou a todo mundo, quem sou eu, vou agradar. Mas, peraí, o porquê que Cristo não agradou a todo mundo não são os mesmos motivos pelos quais eu não estou agradando a todo mundo, né? As pessoas não fazem esse peso, né? E entra muito dentro do que a gente está falando aqui, de não ver o Cristo no rosto do outro, né? Não ver o outro ali como Cristo e se sentir o próprio Cristo. É um perigo, né? É um perigo. Não, mas a sacada é muito boa, Cris, porque esse é o problema. Essa é a grande... esse é o grande pecado de todos, né? De colocar soberano no lugar de Deus, né? E o exercício cristão é completamente o inverso, oposto, né? Filipenses, o apóstolo Paulo aponta ali, tende em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo, que sendo Deus, humilhou-se e veio na pessoa de servo, né? E o divino se humilhando para nascer como um ser humano, e a gente tem, eu não estou falando aqui dos outros, não, estou me incluindo aqui junto nesse pacote dessa tendência que há no nosso coração. O problema que você coloca colocar no lugar de Cristo, na verdade, tem muitos críticos da modernidade que vão mostrar que toda modernidade foi um processo de autodeificação, ou seja, o ser humano se autocoloca no lugar de Deus. E quando a gente vê muita gente da ordem política se colocando como vítima, né, se dizendo cristão, se colocando como vítima perseguida, não percebe que justamente subverte essa experiência e se faz como Cristo. Isso é uma arrogância muito fatal. Sem parecer Cristo, né? Aí que é o mais, não, o mais sem parecer, é claro, porque a retórica constrói isso. E para mim, é adicionado ainda a esse problema o fato de ele se manifestar na ordem política. Então, eu me coloco no lugar soberano, numa perspectiva de eternidade, da soberania, de me fazer como a vítima última, que seria o vitimismo cristão. Eu me faço como Cristo, sofro como tal, me sinto perseguido. Mas quando eu elevo isso, ou vinculo isso à ordem política, eu abro um precedente, e sobretudo numa política que é construída no Estado moderno. Vamos lembrar que o Estado moderno tem algumas categorias que são bem complicadas, como detentor do monopólio do direito, da violência, etc., né, territorialmente falando. Ele conserva em seus tentáculos o funcionamento das instituições, usa do poder coercitivo em última instância. Agora, você imagina transformar esse Estado numa entidade, elevar esse Estado numa entidade teológica, de experiência teológica. É por isso que eu, por exemplo, quando escrevi Imaginação Totalitária, eu estava muito preocupado com a formação mental, não com a minha formação política, histórica, mas com a minha formação mental, que dá condicionamento para práticas políticas cujo exercício
do início ao fim, ou seja, todo o processo de começar a prática até o final dela, é justamente de estabelecer na política uma ordem religiosa de subversão a um princípio cristão. Subversão justamente à laicidade cristã. Uhum. Percebe? Porque como você, na outra live que nós fazíamos agora, mencionou bem, a soberania política cristã, quer dizer, a teologia política cristã, parte de um princípio do esvaziamento do poder de Cristo. Exatamente. Uhum. Na sua humilhação como experiência profunda de anulação do poder do Império Romano. Vamos lembrar que o contexto da crucificação é o Império Romano, e o Império Romano ele era o cristianismo, ele foi concorrente direto daquela soberania imperial, que é uma ordem religiosa. E a quando própria Cristo linguagem do Cristo, né? Quando ele claro, diz o meu reino não é deste mundo, ele dá uma resposta política, porém não terrena, né? Digamos claro, assim. e ele está dando uma resposta política não terrena, e ele está numa abordagem, num contexto semântico, num contexto de termos, de significado de termos, em que nós estamos no âmbito do Império, né, no âmbito do Império Romano. Por exemplo, ser o Deus Salvador era um termo que era usado em referência ao imperador. Sim. O imperador era um salvador. Então, e o Império Romano tem muito essa característica, né, do líder político ali, do líder supremo, do imperador, ser um deus, né? Ele é um Augusto, ele é sacramentado numa ordem divina, num arcabouço todo teórico. A gente tem que, então, tomar um cuidado, e o que eu quis mostrar na imaginação totalitária é que ela tem um problema muito sério, né, essa imaginação, que é muito simples, assim. Eu querer transformar a natureza humana segundo a minha imagem e semelhança. Isso. Percebe? Eu quero transformar mesmo, é modificar a natureza humana. É olhar para a minha natureza e saber que a minha natureza é imperfeita, é decadente, sofre de problemas cognitivos, morais, é frágil, complexo, etc. E aí o que nós fazemos? A imaginação aqui ela é um esforço mental de negar essa realidade antropológica, de fragilidade, de ser criatura, para se tornar ela criadora, para ela se tornar, em última instância, a moldadora da realidade. Então, esse é o drama dessa imaginação. Percebe? Essa é a grande dramaticidade da imaginação totalitária. Ela cria na imaginação um processo de mudança, de transformação radical da natureza humana. Ela parte desse princípio. Por isso que meu livro começa com antropologia, né? Eu começo com a descrição do homem, depois eu vou falar do conhecimento, e só depois eu falo do Estado. O meu livro tem 3 capítulos. O homem totalitário, o conhecimento totalitário e a política totalitária. Eu ia trabalhar com mais 2 capítulos, a história totalitária e a sociedade totalitária. Mas aí eu achei demais, ia ficar um tratado muito longo, mas esses 3 dariam conta, porque eu tenho essa mudança antropológica, ou seja, eu me odeio como ser humano, eu quero transformar o mundo à minha imagem e semelhança. Eu preciso de um conhecimento que faça isso, de uma ciência que faça isso. Eu preciso de uma concepção epistemológica. Vou falar um palavrão aqui logo cedo, mas eu preciso de ter uma compreensão científica do mundo. Portanto, a gente não está falando, os totalitários não são bárbaros malucos. Uhum. Eles são pessoas em plenas posses de sua condição mental. Eles não são psicopatas no sentido de doença mental. Eles têm um outro drama da concepção científica. E, por fim, o último estágio seria a instauração de um Estado. Teria um último estágio desse processo. Então foi isso que eu quis no meu livro. E por que a questão do aborto se vincula a ele? O começo da nossa conversa foi esse. Ora, porque é muito simples também. O que uma pessoa faz com o embrião quando quer abortá-lo? Exatamente. Desumaniza. Desumaniza, transforma num amontoado de célula.
Exatamente. Transforma num ser que é defeito. No caso, é defeito. Meu filho não vai ser perfeito. Meu filho vai ser, pode ter uma doença, ele tem o Zika vírus, ele vai nascer com uma deformação, ele não vai ser como eu quis. É como se a gente não tivesse, como não? Acho que a nossa geração tem muito isso, a questão de não saber lidar com o sofrimento e achar que o sofrimento ele não faz parte da vida, quando na verdade eu falei isso com o Paulo na live que a gente fez. A vida é sofrimento, né? Desde que o ser humano está no mundo, ele tem que lidar com o sofrimento. O próprio Cristo, aqui já que a gente emendou falando, fazendo essa comparação, o próprio Cristo, ele veio e se entregou ali numa vida de sofrimento, né? A Bíblia fala que a gente tem que tomar cuidado sempre para não transformar a busca do bem-estar, a maximização do bem-estar, como um horizonte de realização da perfeição. De como se nós fôssemos satisfazer nossos desejos últimos e realizar em plenitude a bem-aventurança no mundo. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso não vai acontecer. Assim, nós não temos a capacidade de solucionar esses dramas. Não nós tem precisamos como eliminar o sofrimento, né? Exatamente, o que nós fazemos é dar um sentido a ele. Exatamente. Né? Dar significado. O sofrimento, ele precisa. O Viktor Frankl, você deve conhecer o Viktor Frankl. Não sei se você já ouviu falar desse psiquiatra, ele é muito famoso. Ele escreveu um livro sobre a experiência dele no campo de concentração, chamado Em Busca de Sentido. Ele tem uma frase para mim muito boa a respeito do que significa o desespero. É quando você sofre sem significado. É aquele sofrimento que não tem significado. Esse é o desespero. A luta humana não é para anular o sofrimento. A luta humana é para atribuir significado para o sofrimento. Exatamente. A gente não pode querer eliminar o sofrimento. Não vamos eliminar o sofrimento, é eliminar o que nós somos. O que nós temos que fazer. Como, né? Não tem como eliminar. Exato, é um atributo humano. O que nós fazemos é justamente coroar o sofrimento de algum significado. Ele pode ter um significado puramente histórico, social, ou ele pode ser dimensionalizado numa ordem sagrada. Eu acho que a recuperação da experiência transcendente, né, de jogar o sofrimento para fazer uma metafísica do sofrimento, aqui no sentido do termo, fazer uma teologia do sofrimento, é uma das dimensões mais importantes da nossa vida humana. Saber que tudo que nós estamos passando em termos de sofrimento será justificado. Né? O termo que a gente usa em filosofia é teodiceia, né? Fazer a questão da justificação da dor, né? da injustiça, do mal, etc. A Elizabeth Elliot tem um livro que saiu dela agora na editora Fiel, que ela contando ali toda a história dela como missionária, né? O esposo dela era missionário, foi evangelizar uma tribo de índios e foi morto, e ela foi com a filha para essa tribo e continuou o trabalho do esposo dela. E ela trata no livro dela sobre essa questão do sofrimento, né? E uma definição que ela dá que eu acho interessante é que ela fala que Deus tem um propósito de amor e por conta desse propósito de amor, ele é capaz de transformar qualquer sofrimento em algo maravilhoso. Dando um exemplo da própria vida dela, né? Ela fala baseado em toda a história de sofrimento dela. E realmente, através da experiência dela, você vê essa transcendência, né? Essa capacidade que o ser humano de ultrapassar e não se condicionar e se destruir por conta do sofrimento. É possível, né? É possível transcender. Perfeito. Eu no Imaginação Totalitária, no livro, né, tem umas partes que são mais difíceis filosoficamente. E uma das partes que são mais difíceis, e uma que eu considero mais difícil, assim, para quem não é da área da filosofia, para quem tem, como que eu distingo a ideia de uma pessoa ser reduzida e não reduzida. É um debate que eu faço sobre a redução do humano. Né? Quer dizer, eu posso olhar você
sobre aspectos de redução metodológica. Então, eu posso ver você como um objeto para sociologia, um objeto para psicologia, um objeto para biologia, um objeto para química. Então, eu posso olhar dimensões externas a mim, em terceira pessoa, né? Estou te ouvindo de fora, estou te vendo de fora, e fazer objetivamente, não é nenhuma relação eu e tu, mas é uma relação eu e coisa, né? Quer dizer, uma relação eu e objeto. E aí, quando eu olho o ser humano do ponto de vista da objetividade, portanto, eu olho o ser humano sob o ponto de vista da sua redução objetiva, eu perco uma dimensão, que eu chamo no livro, por isso que é difícil essa parte, de uma dimensão irredutível. Porque, sob o ponto de vista da minha experiência pessoal e intersubjetiva, que é a experiência que eu tenho com o outro, eu não consigo reduzir o ser humano a nenhum objeto de experiência. Percebe? Nós somos irredutíveis. Nós não conseguimos tem um autor que eu gosto muito, que é o é o nome do filósofo agora, peraí que eu já lembro. É o Jean-François Marion. É Jean-Luc Marion. É palavrão o nome dele. É Jean-Luc Marion. É um filósofo católico francês importante. Ele chama isso de infinito. Ele vai dizer, olha, nossa relação com o outro é infinita. Não dá para finalizar, não tem fim. Tem uma dimensão de abertura infinita. Os valores que são infinitos. E isso que a gente está chamando aqui de transcender. O pessoal que está nos ouvindo. O que é transcender aqui? É ultrapassar a dimensão objetiva. Eu não posso olhar o sofrimento só como um problema biológico. Eu não posso olhar o sofrimento só como um problema econômico. Eu não posso olhar o sofrimento só como um problema de bem-estar, de conforto. Médico. Eu tenho que olhar o sofrimento na dimensão da infinitude. Ou seja, na dimensão da exigência humana por significado. Um significado que é infinito nesse sentido. Acho que é isso que você falou agora, nessa época que a gente está vivendo e pelo momento que a gente está passando com essa pandemia e tudo mais, eu acho que foi essencial esse papo aqui que a gente está terminando de falar, porque essa questão agora que se discute tanto, né? A questão econômica, a questão de saúde, é um conjunto de problemas, né? Aos quais nós estamos dentro dele, né? Não temos muitas opções, né? Não é algo simples, eu saio para a rua ou eu volto a tudo ao normal e pronto. Existem consequências porque é um problema com várias faces aí, né? Não é uma coisa só, são várias questões. E a face mais importante e a face mais importante que você falou, Cris, é a face de você ser parte desse problema também. Exato. A gente está muito acostumado com um ambiente midiático de que a violência sempre acontece lá. A estatística é sempre lá. Então, por exemplo, você vê a guerra lá na Síria, está acontecendo lá. Você vê os atentados terroristas na Europa, está acontecendo lá. Você vê problemas na África, está acontecendo lá. São notícias. Notícias midiáticas que nós não participamos diretamente. Nós não temos a experiência de estar nessa notícia. O que aconteceu com o coronavírus é que ele colocou todos, praticamente, no interior de uma experiência. No interior de uma experiência de que agora a notícia somos todos nós, né? Não é, percebe? É isso que eu quero dizer. Não é a mídia, o efeito midiático que nos coloca uma certa distância e ameniza a nossa percepção do outro, porque o outro vira uma notícia e não o meu interlocutor, não o meu parceiro intersubjetivo. Né? Esse é um dos grandes problemas do mundo midiático. A notícia é sempre a redução do outro a uma mídia, a uma mídia virtual. Né? O que acontece agora com o coronavírus é que isso foi por terra. Nós não somos mais... Mas você não percebe em nós aqui, brasileiros, né? Quando eu comecei a ouvir as notícias da pandemia, a minha preocupação sempre foi como o brasileiro iria encarar essa condição de estar passando por este problema, né?
E aí é nítido, né, que a gente, a hora que chegou aqui, a maneira com que a gente vê a Europa tratando, o próprio Estados Unidos, que se manteve resistente ali até explodir a situação, mas a postura que outros países estão tendo é diferente não só do que nós estamos tendo como governo, mas como sociedade mesmo. As pessoas têm uma dificuldade de aceitar a realidade. Eu percebo isso. O estado de negação do brasileiro parece que é um pouco mais resistente do que foi em outros países. Eu não sei se eu concordo tanto, Cris, com a. Eu entendo você, mas eu tenho uma dificuldade de aceitar que essa seja uma tese geral, que sirva para. Ela existe, essa percepção sua, é minha também, obviamente, mas eu acho que é tomar o todo pela parte. Tem que tomar um cuidado com essa inversão, porque, de fato, Sim, nós temos. não seria uma coisa na questão de sociedade, né? Então, você não vê assim, né? A nossa. Eu acho que é mais, eu acho que é mais complexo. Eu acho que existe, eu acho que o que revelou aqui para nós o problema do coronavírus é o fato de que nós somos muito mais complexos em termos de heterogeneidade do que imaginávamos. É isso que eu estou querendo dizer, fazendo essa correção com relação ao que você disse. Não te corrigindo, né? Mas não, eu entendi. Mostrando que o não tinha conseguido ver por esse ângulo que você está colocando. Mostrar que o efeito, assim, porque veja, tem uma coisa importante no que você disse, que é a seguinte: quando você fala assim, o que o brasileiro vai fazer? Ora, o que o brasileiro vai fazer é aquilo que você vai fazer. Sim. É claro, você está pensando na sua dimensão individual, na sua não social, não, mas mais por causa dessas notícias midiáticas mesmo. Exato, isso, é onde eu ia falar, onde eu queria chegar. Porque na sua experiência, a sua experiência é uma experiência de brasileiro. Com a sua família, com seus parentes. Sim, então, senão eu tô atacando o inimigo oculto também, né? A sociedade. Isso, onde eu queria evitar. Existe essa preocupação que você menciona, claro, obviamente, mas a gente também tem que sempre pensar que nós somos partes constitutivas da sociedade. Então nós também somos parte fundamental do problema. Então a maneira como eu me comporto é também a maneira como o brasileiro se comporta. Sim, verdade. Isso. É isso que eu queria. Talvez por essa questão da mídia a gente fique recebendo ali, o foco está em certos grupos, né? No comportamento de certos grupos que transcendem aí as regras e tudo mais. Sim. E como a gente talvez esteja do outro lado, do lado da prudência, do cuidado, isso que você falou é essencial mesmo, porque eu, logo no começo das restrições, eu lembro que eu mandava mensagem pro meu pai, tá se cuidando, né? Não vai sair na rua, tá? Não fica dando atenção para político na televisão, pai, né? Meu pai é idoso. Ótimo. E aí o pai me respondeu de um jeito, assim, que eu acho que calou e fechou mesmo, porque ele falou assim: filha, agora não é hora da gente pensar em política, agora é hora da gente pensar. Não que eu estivesse pensando em política, é que eu quis dar um toque nele, tipo, não vai se influenciar, né, pela mídia, porque não tem acesso à internet, assiste mais, né, jornal e tal. Aí sai as declarações do presidente, às vezes, né, eu fico, meu Deus, pai, não vai. Ele, filha, não, agora é hora da gente pensar cada um na gente, vamos se cuidar, gente. E é isso que você falou mesmo. Meu pai, digamos assim, poderia ser considerado um brasileiro comum, né? E claro, a resposta dele foi muito madura, né? Agora é a hora da gente pensar, na gente cuidar da gente, né? E é bem. Sim, ele tá falando assim como família, como. Isso. Muito bom, Cris. Prazer aí, viu? Quero agradecer a todo mundo também que ficou aqui até o final. O pessoal fica mandando aqui várias mensagens. É que é difícil ficar lendo e falando, então a gente não dá muita. Mas depois, quando salva, eu sempre dou uma olhadinha nos comentários. Assim, que na hora eu fico perdida aqui. Eu também tenho um pouco de dificuldade. Mas eu queria agradecê-la e agradecer o pessoal que mandou algumas observações, perguntas. Eu não consegui responder, peço desculpas, mas estamos aí, Cris. Eu quero agradecer você por ter participado dessa live. Depois você deixa salvo aí para eu aproveitar elas. Lembrando que a gente falou dos 2 livros, né?
E é isso. Quero agradecer mesmo. Obrigada. Ao Noj ali, ó. Vou marcar uma com o Noj só pro Raso ir lá e ficar zoando a live dele. Ah, não, mas eu não preciso fazer isso. O próprio Noj já se auto faz. Então, Ai, gente, sério mesmo. Muito obrigada a todo mundo. Você principalmente por ter aí doado o teu tempo, né? Eu valorizo muito imagina. o tempo doado, dedicado, porque tempo é vida, né? E muito obrigada por. Com certeza foi muito útil. Acredito que muita gente que não consegue assistir, acompanhar ao vivo, depois eu subo no YouTube, o pessoal sempre acompanha, então quero agradecer bastante Legal, mesmo. Cris. Obrigado, Você viu? você consegue salvar ela aí, né? Acho que sim, vou salvar sim. Eu já te, Tá bom. eu já te mando. Tá. Você deixa salvo, eu baixo, assim que eu baixar, eu já te aviso. Tá bom. Tá bom? Beijo. Beleza, Cris. Obrigada, gente. Beijão. Tchau, tchau.